Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é Abud Mamed, eu sou proprietário do site Face da News. E hoje nós estamos começando mais um Conversa Aberta. E hoje aqui com o professor Valtemir Evangelista. Estou recebendo ele aqui em minha casa, no meu estúdio. E a gente vai entrevistá-lo. Ele que está pré-candidato a deputado estadual pelo estado do Acre. Nós vamos querer saber, o porquê, quais são os anseios dele, quais são os projetos, tudo que ele está imaginando e está pensando para a sua pré-candidatura a deputado estadual. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse para nós. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que porventura nos ouçam. Bom, eu sou Valtemir, natural de Boca do Acre, chegado aqui no Acre há uns 40 e poucos anos. Aqui me formei em Geografia e estou trabalhando na universidade na Geografia há cerca de 30 anos. E como a trajetória da vida nos coloca diante de um novo desafio. Acho que é assim que nós estamos nos vendo nesse momento. Professor, a gente sabe que existem muitas conjecturas, as pessoas elas têm a sua própria opinião, às vezes elas tergiversam um com os outros, ninguém concorda, isso é até muito bom para a democracia. Mas eu gostaria de saber por que o senhor está pré-candidato. A gente sabe que o senhor é uma pessoa que tem uma boa formação, o senhor tem um bom trabalho, mas por que o senhor está nessa empreitada? Olha, jovem, eu penso o seguinte: nós estamos há cerca de 3 décadas ali como professor, como docente. Demos uma parcela de contribuição antes de irmos para a universidade. E como nós entendemos que estamos cumprindo uma etapa e deve se apresentar uma outra etapa antes que você se vá, e eu estou, nesse momento, colocando meu nome à disposição, vou colocar o nome à disposição para que nós possamos pensar numa política boa, numa política que eu penso que é possível realizar. E para mim é um desafio, e política para mim é a vida. E como a vida sempre se apresentou para mim como desafiadora, como trabalho, como sempre fazer, e desse modo eu me apresento dentro da política, ou dentro dessa vida de nova relação política, que é uma arte de persuadir, dissuadir sempre, e eu me coloco nesse patamar aí de tentar juntar e tentar construir. Existe uma questão cultural, professor, as pessoas nas suas concepções, nas suas análises, e a classe política ela anda um pouco desacreditada. E as pessoas acham que quando a pessoa empreende no mundo político, ela quer se locupletar. Como eu falei anteriormente na pergunta, a gente sabe que o senhor não tem necessidade financeira de embrenhar na política. E o seu ideal, pelo que eu já ouvi falar, e até por me acompanhar algumas vezes, o senhor gostaria de ajudar as pessoas, porque o senhor foi ajudado anteriormente. Isso tem nexo? Sim, claro. Na realidade, a vida é como eu disse, a política é a vida. E como tal, eu quero dar uma parcela de contribuição dentro da política que você alcance o maior número de pessoas possíveis dentro de um espaço de curto espaço de tempo. Nesse aspecto é que eu quero ir para a política, para fazer essa promoção, para trabalhar nesse sentido. Não é nada fácil, a meu ver. É um trabalho difícil, é um trabalho desafiador, é um trabalho que se coloca diante de mim como se eu fosse um escalador,
usar de poucos instrumentos ou praticamente só as unhas para escalar uma grande montanha. Eu me vejo nesse papel, nesse aspecto. Tá certo. Professor, a gente está vendo aí uma briga exacerbada, né, pelo poder, o PT querendo a todo custo, com o Lula, derrotar o Bolsonaro e voltar ao poder. O que é que o senhor está achando do atual momento político? Isso descamba também um pouco nas questões sociais, né, em guerras, como a gente está vendo, geoeconômico, né, social. Como é que o senhor enxerga o atual momento político no Brasil e no mundo? No Brasil, veja, eu entendo que toda oportunidade que se tem, o adversário sempre está de prontidão a fazer a sua emboscada, o seu discurso, as suas narrativas, né? Mas eu acredito, por exemplo, que o PT e a esquerda, que esteve no poder por um tempo significativamente largo, já deu a sua contribuição, né? Deu a sua contribuição. Não vou nem discutir aqui se é bom ou se é ruim. Para mim é muito claro, as coisas elas não estão nesse patamar de discussão. Para mim, não. No meu observar, é página virada, realização feita, trabalho, exercício cumprido e pronto, acho que já chega. É bom experimentar novos ares, né? Novas possibilidades. O Bolsonaro só trabalhou um ano, que foi 2019. E depois ele trabalhou algumas questões aí, mesmo sendo, a meu ver, na minha avaliação, sendo tolhido de diversas formas, de diversas maneiras. Tentou realizar, inclusive, algumas coisas importantes para determinadas áreas do país e que estava ali levando tempo e tempo para serem realizados, que agora alcançou alguns objetivos importantes para aquela região. E outras regiões também, a Amazônia, por exemplo, tem determinados feitos, né, que foram realizados. Nós temos problemas sérios no Brasil de administração, né? E nós estamos atravessando uma quadra muito complicada, onde a justiça de todas as composições do STF, nós chegamos numa composição muito ruim, que parece ser militante político, que não é o papel do juiz. O papel do juiz e principalmente da Suprema Corte, é ser guardiã da Constituição. E nada mais além disso, né? No mais, fora daí, querer criar algo para prejudicar o país. No meu ver, outros que tiveram papéis nesse sentido aí de lesa pátria são os governadores, em sua grande maioria, durante esse período de pandemia no país. E que poderiam agir de outro modo. Agora mesmo estão agindo contra o país, que parece que assim, quanto pior, melhor, né? Só que parece que o povo está indo à rua, está se despertando para um novo alvorecer, né? Percebendo que as mentiras, as narrativas, e parece que não está se dando muito bem quem está promovendo esse tipo de exercício maléfico ao país. Porque, na realidade, é um mal que alcança todos, não é? De um modo ou de outro, de uma maneira ou de outra. E por isso a política ela é muito singular e muito plural ao mesmo tempo. E dessa importância que nós temos que observar sempre, que votar e participar não é o fazer político. O fazer político é se inteirar, é debater, participar,
reivindicar, sempre, né? Então, compreender política nas suas entranhas é primordial. Eu estou falando aí de um modo geral. Quanto ao aspecto que nós estamos vivendo nessa quadra a nível mundial, parece-me que está em movimento uma nova ordem mundial. O pessoal fala né? Nova ordem mundial. E por essa nova ordem mundial você vê os ricos organizando determinados painéis, determinados eventos, como uma espécie de compensação da exploração. Mas o grande problema é que parece que não é para resolver, não é? É para manipular. Né? Rússia e Ucrânia estão nesse meio? Sim, aí é um exemplo, né, de um conflito que não é um conflito daqueles dois países. É um conflito que envolve outras relações além daquilo que está ali posto. Né? Porque se fosse um conflito só pontual, a Rússia alcançando o seu vizinho, a Ucrânia, e a Ucrânia por si só se resolvendo, como se diz, olha, autodeterminação dos povos, mas parece que não é isso. De repente é o seguinte: você é estimulado a brigar com alguém, vai lá que eu te dou a arma, eu te dou o apoio, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Parece que alguém está sendo marionete de alguém. Professor, em 1990, o Chico Anísio disse no Roda Viva que se ele tivesse que dar um conselho para o Lula, ele diria para ele terminar o ginasial. O senhor concorda que a pessoa, para estar no meio político, para adentrar na política, para representar o povo, ela tem que ser preparada a nível educacional? Olha, esse é interessante, esse olhar, essa observação. Porém, as prerrogativas políticas, elas são outras, né? Agora, como dizia o saudoso Enéas, e as pessoas deveriam ter um mínimo de formação, que eu acho que vai nesse sentido aí que você cita, o Chico Anísio, que é as pessoas terem um mínimo de formação para o exercício do poder, o exercício do fazer, né? Aí eles dizem, inclusive o Enéas fala, olha, para pilotar um avião é preciso que você estude, né? E para ser presidente de um país não é necessário que você tenha qualificação nenhuma. Então parece assim, meio fora de nexo, né? Para que estudar? Para algumas interrogações aí, para que estudar? Se não serve de nada essa formação, ou essa informação, ou essas informações, né? E, então, é importante, é significativo fazer isso, porque o papel do discurso é interessante você compreender o que está sendo dito. Mas isso significa também você ter algumas estratégias, algumas assessorias, algumas informações adicionais que complementam ou que fazem parte do poder, né? Mas assim, olha só, veja, as pessoas no Brasil, tem uma parte do Brasil que diz assim, nós temos uma legislação ambiental importante, maiúscula, robusta, e que deveria servir de referência. Referência não quer dizer obstáculo. Referência quer dizer algo que você possa dialogar, né? Eu vejo que a questão ambiental, o ambiente é aquilo que nós produzimos. Nós podemos melhorar? Sim. Podemos piorar? Sim. Porque depende das nossas ações. Agora, a legislação ela não deve ser um freio em si mesmo. A legislação, como eu estou falando, a legislação ela deve ser uma referência para que você se comporte ou para que você siga determinado roteiro e dialogando. Por exemplo, eu entendo que não é proibido se derrubar, cortar uma árvore, se derrubar uma árvore. Eu entendo que é necessário dialogar. Você pode cortar uma árvore e plantar duas, né?
você pode renovar, porque não é recurso natural, certo. Recurso natural renovável. E como é que se renova? Você se renova plantando. Então pode plantar, pode cortar, pode usar, mas seja inteligente e renove isso, porque as gerações futuras precisarão disso. Nós não podemos fazer disso aí um corte raso, um debate raso do que não deve ser feito, do que não deve fazer nunca. Por exemplo, a legislação ambiental proíbe que você faça uma estrada, um caminho, uma ligação. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se deva estabelecer um diálogo para se fazer. E aí sim, nós temos, nesse caminho aí, que eu gosto de voltar, nós temos os atores internacionais que financiam determinados pensamentos ou ONGs, ou partidos políticos, ou alguns partidários dessas legislações, ou dessa legislação, que passam a frear, a usar isso como uma espécie de freio e dizer, olha, a Amazônia está pegando fogo. Na realidade, só vive na Amazônia, quem sabe o que é a Amazônia, quem vive aqui que presta atenção a isso, né? Então, eu sou amazônida, não vou no Rio de Janeiro todos os dias, não, o pessoal do Rio de Janeiro quer estar aqui todos os dias, pelo menos na fala, e dizer que é assim que nós devemos nos comportar, seguindo o roteiro da Alemanha, o roteiro do Japão, né? O roteiro da França, da Europa, e a Holanda e outros países afora, né? Que fizeram, num determinado tempo, o seu processo de desenvolvimento e impedem que nós façamos o nosso. Nós temos uma matriz energética, uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, no Brasil. E nós absorvemos como se estivéssemos destruindo tudo aqui. Acho que nós precisamos dialogar melhor com isso. Fazer uma política mais clara, né? Onde nós precisamos debater e compreender que não é desse jeito, não é desse modo. Porque é exatamente como a Ucrânia hoje está servindo de fantoche marionete na mão da Europa e na mão dos Estados Unidos, da OTAN, por exemplo, que leia-se OTAN, Estados Unidos. Né? Quer dizer, eles podem fazer, a OTAN e os seus aliados, ou o conjunto de aliados da OTAN, podem fazer o que querem. Dizem que ali é para conter a Rússia. E eles estão fazendo o quê, se não se expandir? Nas fronteiras, para além daquilo que foi pactuado lá em 1990, 91, ali, quando da queda do Muro de Berlim, da perestroika, né, e por aí afora, que foi quando foi acertado que a Alemanha poderia se reunificar. Mas não deveriam avançar uma vírgula para o sentido leste da Europa. E o que nós vimos hoje? Nós vimos essa grandíssima invasão no sentido leste. E por isso nós estamos observando esse conflito Rússia versus Ucrânia. E a Ucrânia querendo, que é vizinha da Rússia, querendo entrar, ou vizinha, ou co-irmã, porque na realidade a Rússia, segundo a história, nasceu ali naquele território. Né? Na verdade, professor, esses tratados eles não cumprem os seus objetivos que estão no papel. Né? Isso não foi um tratado, isso foi um acerto tácito. Não foi escrito nada. Foi uma combinação entre os líderes daquele momento. Não, quando eu falo, por exemplo, a OTAN, ela é um órgão, né, que fala de segurança, né? Eles têm um tratado de segurança, mas na verdade no papel, é só no papel, porque quando vai para a objetividade não acontece. É porque na realidade o papel geopolítico do mundo é conquista de espaços, não é? É a projeção de um sobre o outro, de um Estado nacional sobre o outro Estado nacional. Mas a autodeterminação dos povos dizem que cada povo deveria se autodeterminar. Porém, há um grupo que não, que entende que determinadas coisas não deveriam ser assim.
né? Perfeito. Professor, falando nesses aspectos aí, né, nas imposições que as pessoas colocam, os países, os estados, existe uma máxima que o Acre é um estado pobre. Gostaria de saber do senhor se o senhor concorda com isso. Dependendo do olhar, realmente, nós somos pobres, dependendo do olhar. Porque isso, para mim, a diferença entre uma coisa e a mesma coisa é como você olha para o objeto. Né? O estado do Acre, ele é formado no tempo, lá no século XIX ainda, por uma árvore, né? E algumas outras adjacentes. Depois se incorpora nessa região do Acre, Purus, a castanha, né? Como um produto de exportação. Hoje nós temos outros produtos, mas esses outros produtos eles são muito concentrados na mão de poucos, então gera poucos empregos, pouca renda, a renda que gera está muito concentrada, porque a pecuária ela não é uma fonte ou uma exploração econômica que renda empregos, que renda dividendos para maior número de pessoas possível. Isso está na agricultura e depois na indústria, depois no serviço, né? Então, se nós queremos ser agrícolas ou agropecuaristas, nós precisamos incorporar o outro elemento que agrega aí, que é a agricultura, né? Aí nós estamos completando o ciclo que é ser agropecuário, né? Não só pecuário. Isso. Vai ter o agro. O agro que pode ser também a floresta, ela pode ser feito uma atividade que pode ser incorporada dentro desse projeto aí, dentro desse processo de exploração econômica. Você planta e você colhe. A castanha do Brasil, a castanha do Pará ou a castanha do Acre, como quiserem, a castanha da Amazônia, ela deveria ser plantada, já que cortamos algumas árvores ou várias árvores, poderiam plantar. Já teríamos, ou já estaríamos, como hoje a Embrapa está aí oferecendo e outras agências de pesquisas, a castanha produz aí com 10, 12 anos, salvo engano, né? Então, é uma década, um pouco mais de uma década, não é muito tempo. E você pode vender a madeira, pode vender o fruto. E não é só a castanha, eu coloquei a castanha como exemplo, mas você tem diversos produtos. O açaí, você pode parar um exemplo disso, quebrar o ciclo natural e você fazer um plantio de modo que o mercado tenha sempre o produto, né? Você quebra o ciclo por meio do trabalho técnico. Acho que é isso que nós precisamos fazer. Nós temos muito, mas somos pobres porque não sabemos olhar para as coisas, né? É como se você, olhando para determinadas coisas, olha, hoje eu estava observando que alguém diz assim, olha, no Egito não. Eu falando com meu aluno, falando sobre o Egito, me diga o que o Egito foi em algum tempo muito próspero. O que ele apresentou naquele momento? Aí ele disse, bom, nós conversamos sobre isso. Disse, o que você olha para o Egito, o que você vê? Eu vejo o deserto. Tá, o deserto é uma forma. Mas em algum momento ele foi próspero. O que ele apresentou naquele momento? As pirâmides, ou tecnologia, né, para aquele momento. E aí, avançando no tempo e no espaço, hoje ele está num deserto de ideias. Né? Ele está vendendo o passado, ele está vivendo daquilo que ele plantou lá atrás. E a colheita vem só por meio desses produtos. Então ele ficou atualizado muito palidamente, quer dizer, fraco, né? Aí quando você olha para Israel, por exemplo, Israel tem pouca água, pouco líquido. Tudo serve como possibilidade e alternativa de exploração. Nós temos muita água, 20% da água doce do planeta está aqui. Aí nós matamos ali em Boca do Acre, que é a minha terra, tem 2 rios que se encontram, mas parece que não há água doce.
a água dali parece que não funciona. Porque o cara morre afogado, mas não pode beber da água. Então, há alguma coisa equivocada nisso, que é a questão do olhar. Ora, você tem uma série de produtos que você pode vender desde o natural. E você pode incorporar a tecnologia dentro desses produtos naturais e ganhar a vida com isso. No entanto, você vive miseravelmente. Por que isso? Nós precisamos discutir para romper essas correntes. Nós temos que ser mais libertários. Plácido de Castro já dizia: há muito o que fazer pelo Acre, há muito o que fazer no Acre. E eu continuo percebendo que isso é verdade. Nós estamos vivendo há mais de um século aqui e há muito o que fazer, e as pessoas parecem que não sabem enxergar, porque elas são condicionadas. Isso aí é questão do meio ambiente, quer dizer, você se torna pobre. Professor, o senhor sempre dá uma aula, isso é muito louvável, mas o nosso tempo ele já está se esgotando. Então eu vou fazer mais duas perguntas para o senhor e eu gostaria de saber o que é que o acreano pode esperar de Valtemir Evangelisti caso ele chegue na Assembleia Legislativa do Estado. Muito trabalho, muita disposição, muita energia para isso, né? Transformar o mundo eu não vou. Eu quero, pelo menos eu próprio, me transformar. Eu passei a observar que eu posso fazer alguma coisa minimamente, colocar uma vírgula em algum lugar, em algum texto, em algum contexto. Eu acho que essa contribuição. Agora espero que eu vou lutar, vou trabalhar. É essa minha disposição, minha predisposição, caso cheguemos ao Legislativo Estadual e pronto para dialogar com quem outorgar o poder para nós. Nós seremos representantes. Por isso que eu vou à casa de algumas pessoas que eu conheço, que me conhecem, eu vou pedir para votarem. E depois de eleito eu vou pedir informações, orientações para aquilo que nós precisamos tocar. E depois nós vamos burilar essas ideias. É mais ou menos nesse sentido que nós queremos trabalhar. Eu falei que queria fazer mais 10 perguntas, mais duas perguntas, né? E nessa última eu vou falar um nome de uma figura política e o senhor vai dar a sua concepção em relação a essa pessoa. Bolsonaro. Eu entendo que Bolsonaro merece um mandato de 4 anos para avançar no processo de reconstrução do país. Lula. Eu acho que já contribuiu, é página virada para mim. Gladys Cameli. Eu acho que também, assim como Bolsonaro, merece mais 4 anos. Jorge Viana. Também, como Lula, já faz parte do passado. Pepecão. Eu não tenho muitas... É meu conterrâneo, mas não tenho muita simpatia por ele, assim, na política. Pode ser em outro momento, porque eu acho que a política é dinâmica como a vida. Em outro momento, eu acho que, quem sabe, né, pode fazer, pode emplacar. Márcio Bittar. É um outro nome, assim, eu não tenho muita proximidade ao Márcio, mas eu, agora, como relator do orçamento, observei ele, eu acho que deu uma parcela de contribuição significativa para o Acre, né? Eu acho que para o estado que ele representa, apesar dele não ser acreano, mas eu acho que ele fez um bom papel, até aqui, né? Pedro Valério. Bom, esse é um jovem senhor de Tarauacá. Eu estou aí discutindo com ele para que ele nos apoie e nós vamos apoiá-lo, né? Vamos fazer essa reciprocidade. Esperamos que isso dê certo. Professor Valtemir Evangelisti, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade nessa entrevista. Tenho certeza que as pessoas vão ser bastante beneficiadas com tudo que foi falado aqui. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando aí com as pessoas dentro do estado do Acre ou até onde essa mensagem alcançar, né?
porque eu acho que a vida é uma trajetória e a política ela vive de fatos e atos, né? Você me perguntou se a educação, ou se isso era primordial, pelo menos eu entendo que isso é interessante. Em outros momentos, eu entendia que a política ela era muito de emoção, mas eu entendo que existe a emoção na política, mas existe também muito de razão, e aí é onde você tem que fazer a diferença. Diante do incêndio, procurar alternativa de sair fora dele. É isso que eu percebo. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o professor Valtemir Evangelista, professor da Universidade Federal do Acre, no Núcleo de Geografia, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo estado do Acre. Nós gostaríamos de agradecer o apoio de todos e em breve estaremos voltando com mais entrevistados.